Donald Trump publicou uma mensagem que pode ter mudado para sempre a arquitetura de segurança e financeira do mundo ocidental. Nas suas próprias palavras, dirigidas aos aliados europeus da OTAN, covardes. E nós vamos lembrar. Não foi um deslize. Não foi uma frase tirada de contexto. Foi uma declaração pública, deliberada e carregada de consequências sobre a aliança militar mais importante da história moderna. A aliança que desde 1949 sustenta não apenas a segurança da Europa, mas toda a arquitetura de estabilidade que permite que o sistema financeiro global funcione da forma como funciona. O mundo já estava em crise. O Estreito de Hormuz fechado, o petróleo acima de $150, o Japão na beira do colapso energético, a Europa sem gás. E agora, no meio de tudo isso, o presidente da maior potência militar e econômica do planeta chama seus aliados de covardes publicamente e sinaliza que os Estados Unidos podem agir completamente sozinhos, sem consultar ninguém. Os mercados financeiros não gostam de incerteza. E o que Trump fez foi injetar uma dose de incerteza geopolítica que o mundo não via desde a Guerra Fria no sistema que sustenta trilhões de dólares em comércio, investimento e financiamento entre as maiores economias do planeta. Hoje você vai entender por que essa declaração vai muito além de uma briga diplomática, quais são os impactos financeiros reais de uma ruptura entre os Estados Unidos e a OTAN e o que isso significa para o Brasil e para o seu dinheiro em um momento em que o mundo já está sob pressão máxima. Se você quer entender por que uma briga entre Trump e a OTAN pode afetar o preço do dólar, o custo do crédito e a sua vida financeira, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, OTAN, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa crise em tempo real. Vamos direto aos fatos. Para entender o impacto dessa declaração, precisamos primeiro ter clareza sobre o que foi dito, em que contexto e o que motivou o tom tão agressivo. Trump publicou na sua rede social Truth Social uma mensagem direta e sem diplomacia. Disse que sem os Estados Unidos, a OTAN é um tigre de papel, que os aliados não quiseram entrar na luta para impedir o Irã de ter capacidade nuclear, que agora que a luta está vencida militarmente, os europeus reclamam dos altos preços do petróleo, mas não querem ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. E terminou com uma palavra em letras maiúsculas, covardes. E a promessa de que os Estados Unidos vão lembrar. O contexto imediato é a crise de Hormuz, que já discutimos em detalhes em outros vídeos do canal. Após o assassinato do Ayatollah Khamenei pelo ataque americano e israelense, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, bloqueando 20% do petróleo mundial. Os Estados Unidos pediram apoio militar aos aliados da OTAN para garantir a reabertura do estreito. Os europeus responderam com cautela, dizendo estar prontos para ajudar, mas sem especificar de que forma concreta fariam isso. Para Trump, essa resposta vaga foi uma traição. Para os europeus, que já estão sofrendo com o preço da energia nas alturas por causa do próprio fechamento de Hormuz, entrar em um confronto militar direto com o Irã sem uma estratégia clara de saída é um risco que seus governos e suas populações não estão dispostos a assumir, sem mais informações e sem mais participação nas decisões. Mas independentemente de quem está certo nessa disputa específica, as palavras já foram ditas, e palavras de presidentes americanos sobre aliados históricos não se apagam facilmente. Esse é o ponto central que a maioria das análises sobre essa declaração está perdendo. A OTAN não é apenas um tratado de defesa mútua, é o alicerce de toda a arquitetura de estabilidade que permite que o sistema financeiro global funcione da forma como funciona. Pensa da seguinte forma. Quando um investidor japonês compra títulos do governo alemão a uma taxa de juros baixa, está fazendo uma aposta implícita de que a Alemanha vai existir como Estado soberano estável nas próximas décadas, que seus contratos serão honrados e que não haverá uma guerra ou uma crise geopolítica que destrua o valor desse investimento. Essa aposta é possível porque a Alemanha faz parte da OTAN e a OTAN garante sua segurança. Quando uma empresa americana investe bilhões de dólares em uma fábrica na Polônia, está apostando que a Polônia vai permanecer dentro de um sistema de regras previsíveis e protegida de ameaças externas. Essa aposta é possível porque a Polônia faz parte da OTAN. Quando bancos europeus emprestam dinheiro a governos do leste europeu a taxas relativamente baixas, estão apostando que a região permanecerá estável e integrada ao sistema financeiro ocidental. Essa aposta é possível porque a maioria desses países faz parte da OTAN. A OTAN não aparece nos balanços dos bancos, não aparece nos contratos de investimento, não aparece nos modelos de avaliação de ativos, mas está implícita em cada uma dessas transações como um seguro geopolítico invisível que torna possível trilhões de dólares em comércio, investimento e financiamento entre as maiores economias do mundo. Quando Trump chama os aliados da OTAN de covardes e sinaliza que os Estados Unidos podem abandonar seus compromissos unilateralmente, está colocando em dúvida exatamente esse seguro geopolítico invisível. E quando seguros que pareciam certos começam a parecer incertos, o custo de tudo que dependia deles sobe.
Os mercados financeiros não esperam que uma ruptura se complete para reagir. Eles precificam o risco de que ela aconteça. E o risco de uma deterioração séria nas relações entre Estados Unidos e OTAN já está sendo precificado de formas concretas e mensuráveis. O primeiro impacto é no euro. Uma Europa que não pode contar com a proteção americana de forma incondicional é uma Europa mais arriscada para investidores globais. Capital que estava alocado em ativos europeus começa a migrar para ativos considerados mais seguros, especialmente títulos americanos e ouro. Essa saída de capital pressiona o euro para baixo, encarecendo as importações europeias em um momento em que a energia já está cara por causa de Hormuz. O segundo impacto é nos títulos soberanos europeus. Uma Europa que precisa gastar muito mais em defesa própria para compensar a incerteza sobre o compromisso americano tem déficits fiscais maiores. Investidores exigem juros maiores para financiar governos que parecem mais vulneráveis. Países como Itália, França e Espanha, que já têm dívidas elevadas, poderiam ver o custo da sua dívida subir significativamente, reacendendo o fantasma da crise da dívida europeia. O terceiro impacto é nos mercados de ações globais. Empresas multinacionais, que operam em múltiplos países, precisam de previsibilidade geopolítica para planejar investimentos e cadeias de suprimento. Uma ruptura na OTAN introduz um nível de imprevisibilidade que os mercados odeiam. Volatilidade aumenta, valuations caem e investimentos de longo prazo são adiados enquanto o cenário não se clarifica. O quarto impacto, e talvez o mais paradoxal, é sobre o próprio dólar no longo prazo. A hegemonia do dólar depende da confiança global na estabilidade e na previsibilidade do sistema americano. Se os aliados históricos dos Estados Unidos começam a questionar a confiabilidade americana como parceiro, começam também a questionar se faz sentido manter suas reservas em dólares. É um processo lento, mas que se alinha com o movimento de diversificação de reservas que já está em curso globalmente. O cenário que mais preocupa os analistas de risco geopolítico não é uma ruptura formal e declarada da OTAN. Essa seria dramática, mas gerenciável, porque seria clara e obrigaria todos os atores a tomar posições definidas. O cenário mais perigoso é a erosão gradual da credibilidade da aliança. É a situação em que a OTAN continua existindo formalmente, mas os países membros começam a duvidar que os Estados Unidos viriam em sua defesa em uma crise real. Se essa dúvida se instalar, cada país membro começa a tomar decisões autônomas de segurança que fragmentam o sistema. A Europa acelera seus próprios projetos de defesa autônoma, desviando recursos do crescimento econômico para o gasto militar. O Japão e a Coreia do Sul reconsideram suas estratégias de segurança no Indo-Pacífico. Países menores buscam acordos alternativos com a China ou com outros atores regionais. Cada um desses movimentos individualmente parece razoável e defensável, mas o efeito agregado é a substituição de um sistema de segurança coletivo por um conjunto de acordos bilaterais e regionais muito mais frágeis, muito mais propensos a mal-entendidos e muito mais vulneráveis a escaladas acidentais. E sistemas de segurança mais frágeis significam sistemas financeiros mais frágeis, porque o dinheiro sempre segue o poder, e quando o poder está fragmentado e incerto, o dinheiro fica nervoso. E dinheiro nervoso em escala global significa volatilidade, crédito mais caro, investimento menor e crescimento econômico mais lento para todos os países do mundo, incluindo o Brasil. A declaração de Trump pode ter acelerado de forma irreversível um processo que já estava em curso na Europa, mas que avançava lentamente por falta de urgência política suficiente. A criação de uma capacidade de defesa europeia autônoma, independente da OTAN e dos Estados Unidos, é um debate que existe na Europa desde pelo menos os anos 1990, mas sempre esbarrou na resistência americana, que via qualquer estrutura de defesa europeia autônoma como uma competição com a OTAN, e na resistência de países europeus menores que preferiam a proteção americana garantida a custear uma defesa própria cara e incerta. Após a declaração de Trump, esse cálculo político mudou. A pergunta não é mais se a Europa precisa de capacidade de defesa autônoma. A pergunta é com que velocidade e a que custo ela vai construir essa capacidade. França e Alemanha já anunciaram aumentos significativos nos seus orçamentos de defesa. O conceito de autonomia estratégica europeia saiu do papel para a agenda dos chefes de Estado. E a indústria de defesa europeia, com empresas como Airbus, Rheinmetall, Leonardo e Thales, está recebendo contratos de uma magnitude que não via desde o fim da Guerra Fria. Do ponto de vista financeiro, no curto prazo, mais gastos militares pressionam os orçamentos europeus e podem aumentar os déficits. No longo prazo, uma indústria de defesa europeia forte cria empregos de alta tecnologia, estimula a inovação e pode se tornar um motor de crescimento econômico similar ao que a indústria militar americana foi para a economia dos Estados Unidos durante décadas. Enquanto Trump e os aliados europeus trocam acusações, existe um terceiro ator que está observando essa disputa com enorme atenção e calculando como tirar o máximo proveito dela. A China. Uma ruptura entre Estados Unidos e Europa é o cenário geopolítico dos sonhos para Pequim.
Porque uma Europa que não pode contar com a proteção americana incondicional é uma Europa muito mais vulnerável à pressão diplomática, econômica e eventualmente militar chinesa. E uma Europa que precisa gastar mais em defesa própria tem menos recursos para competir economicamente com a China ou para financiar a resistência tecnológica ao domínio chinês em setores como semicondutores, inteligência artificial e energia verde. A China já está sinalizando sua disposição de aproveitar esse momento. Ofertas de cooperação energética para países europeus que sofrem com os preços do gás. Propostas de investimento em infraestrutura para países que precisam modernizar seus sistemas de defesa, mas não têm capital suficiente. E uma narrativa diplomática que apresenta a China como um parceiro mais estável e mais confiável do que os Estados Unidos. Esse movimento chinês tem consequências diretas para o sistema financeiro global. Cada passo que a Europa dá em direção à China é um passo em direção a um sistema financeiro mais multipolar, onde o dólar tem menos dominância e onde o yuan tem mais espaço para se afirmar como moeda de referência em pelo menos parte do comércio e das finanças internacionais. Para o Brasil, a ruptura entre Trump e a OTAN tem implicações que vão além do impacto imediato nos mercados financeiros globais. O Brasil mantém uma política externa histórica, de não alinhamento automático com nenhum bloco. Tem relações comerciais profundas com os Estados Unidos e com a Europa. Participa do BRICS com China e Rússia. E tem uma posição geográfica que o isola das tensões militares diretas que afetam a Europa e a Ásia. Em um mundo mais fragmentado, onde a OTAN perde coesão e onde surgem blocos alternativos de segurança e cooperação econômica, essa posição de não alinhamento pode ser uma vantagem estratégica enorme se o Brasil souber aproveitá-la com inteligência. Um país que consegue manter canais abertos com todos os blocos pode se tornar um intermediário valioso em um mundo que precisa desesperadamente de pontes entre sistemas que estão se afastando. Mas no curto prazo, os impactos para o Brasil são predominantemente negativos. O real e os ativos brasileiros sofrem em momentos de aversão global ao risco. Uma deterioração nas relações Estados Unidos e OTAN, somada ao fechamento de Hormuz e à crise energética global, cria exatamente o ambiente de aversão ao risco que pressiona moedas emergentes, aumenta os juros dos títulos brasileiros e encarece o financiamento externo do país. O preço da gasolina no Brasil vai subir. O dólar vai se valorizar, pressionando a inflação, e o Banco Central vai ter menos espaço para reduzir os juros em um momento em que a economia precisaria de estímulo. É tentador tratar isso como mais um episódio do estilo provocativo e imprevisível de Trump, como mais uma manchete que vai ser esquecida na próxima semana quando vier a próxima polêmica. Mas a história não funciona assim. As palavras importam, as alianças importam, e a confiança que leva décadas para ser construída pode ser corroída muito mais rapidamente do que qualquer um imagina. O mundo que emergiu da Segunda Guerra Mundial foi construído sobre dois pilares: a força militar americana, que garantia a segurança do mundo ocidental, e o sistema financeiro centrado no dólar, que facilitava o comércio e o investimento global. Esses dois pilares estão sendo testados simultaneamente em 2026, de formas que não tinham precedente desde o fim da Guerra Fria. O fechamento de Hormuz mostrou a fragilidade do sistema energético global. A ruptura com a OTAN mostra a fragilidade do sistema de segurança que sustenta esse sistema energético e financeiro. E a dívida americana crescente, que discutimos em outros vídeos, mostra a fragilidade do próprio pilar monetário sobre o qual tudo repousa. Não estamos prevendo o colapso do mundo ocidental. Estamos dizendo que o mundo está em um momento de transformação profunda e acelerada que vai exigir de cada país, de cada empresa e de cada cidadão, uma capacidade de adaptação que vai além do que qualquer planejamento convencional prevê. Você acha que a declaração de Trump é apenas retórica política ou marca o início de uma ruptura real na Aliança Ocidental que vai remodelar a economia global? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender as conexões entre geopolítica e finanças que o noticiário convencional não está cobrindo com a profundidade que o momento exige. Compartilha com quem precisa entender o que está realmente em jogo nessa crise e se inscreve para continuar acompanhando em tempo real. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.